da série Mitos, de Carlos Bainton e Maria Helena Guerra, Narciso e Eco, autoestima e dedicação ao outro. Os mitos revelam verdades profundas sobre a natureza humana. As histórias recheadas de símbolos, deuses e heróis trazem à tona o que se esconde no labirinto da alma. Nos personagens da mitologia nos reconhecemos e encontramos caminhos para seguir. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, os mitos são projeções do inconsciente coletivo, uma espécie de sonho comum de toda a humanidade. Os temas das histórias mitológicas, que se repetem em qualquer época e lugar, são chamados de arquétipos. Mitos, arquétipos e símbolos são os temas dos analistas junguianos Carlos Bainton e Maria Helena Guerra. O programa tem a participação de Luiz Paulo Grimberg, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Dentro dessa linha teórica junguiana, um conceito central é o conceito de símbolo. E o símbolo é algo muito particular e muito importante para a gente, porque ele é aquele elemento que une as polaridades. Então é através do símbolo que a gente conjuga opostos, que a gente une introversão, extroversão, masculino, feminino, racional, irracional. O símbolo é a nossa ferramenta básica de trabalho. E é através dele que o arquétipo se expressa, porque o arquétipo ele não se manifesta num vazio. Ele precisa de um elemento para poder, vamos dizer, encarnar, seja esse elemento uma imagem, um som, uma emoção e até o silêncio, quer dizer, o corpo, os relacionamentos. Então, quando nós falamos dos mitos, nós estamos falando dos símbolos. E uma das características fundamentais dos símbolos é que eles não têm um significado único, exclusivo, particular. Justamente por isso eles atravessam tanto tempo, tantas culturas. E a cada vez que a gente aborda um símbolo, a gente aborda um mito, a gente pode ter um olhar diferente para ele. E aqui começa a história de Narciso. Filho de Liríope, uma ninfa linda, e de Sísifo, o rio, o deus, seu estuprador. E desta violência se consuma uma gravidez, que produz uma criança incomensuravelmente linda. E traz à tona o problema imenso da mulher estuprada. Estupro este que nem sempre é literal, frequentemente é emocional, é ideológico, advém da relação sadomasoquista, da rejeição, da crueldade. E desta relação entre o homem e a mulher, que a mitologia grega vai sobressaltar, sempre com grande importância, mostrando que a polaridade básica da humanidade, a relação entre o homem e a mulher, é tão difícil, tão profunda, tão maravilhosa, tão terrível, tão dramática. Então, com este nascimento dentro da violência, nós vemos já uma premonição, uma antevisão de que a vida de Narciso será uma vida dramática. A criança se identifica com os pais, e aí não é só a identificação com a figura do pai ou da mãe, é também com o vínculo entre eles. Se o amor é a grande proteína do crescimento do ego, é no vínculo entre os pais que está a alimentação da alma da criança e a sua formação. Então, este vínculo de violência entre Liríope e Sísifo é algo que denota uma grande importância na formação da personalidade de Narciso. Ele nasce com essa marca e o efeito, vamos dizer, que isto tem, não causal, mas por sincronicidade, por analogia,
ele é alguém que vai ter dificuldade de se relacionar. Causalidade e sincronicidade são duas maneiras de pensar até complementares, mas elas são bem distintas uma da outra. Então a relação de causalidade, ela estabelece uma conexão entre A e B, entre o evento A e o evento B, numa equação de causa e efeito. É o que se aplica comumente nos fenômenos da física, dentro do mundo visível. Se eu vou empurrar um abajur e aplico uma determinada força sobre esse objeto, ele vai adquirir uma determinada aceleração no espaço, é a velha física newtoniana. No pensamento sincronístico, nós não estamos preocupados em saber se esta ou aquela causa irá produzir este ou aquele efeito, né? A pergunta é, que tipo ou que conjunto de fenômenos podem acontecer concomitantemente num dado momento do tempo. Um exemplo que eu retirei da biografia do Jung, que é muito interessante. Ele escreve isso na biografia, ele sonha com uma figura de um velho com asas de martim pescador, asas gigantes, é uma figura muito impressionante, e para reter aquela imagem na memória, ele a pinta no estúdio, na parede do seu estúdio, em sua biblioteca. E nesse mesmo contexto, na mesma época, ele se depara com um martim pescador morto no jardim da sua casa, que ficava à beira do lago de Zurique. E aquele fato foi muito surpreendente porque essa ave é muito rara nessa região. O Jung nunca tinha encontrado um pássaro como aquele e depois, ao longo da sua vida, ele conta que nunca mais viu um outro martim pescador por ali. Como é que a gente vai explicar essa confluência de fenômenos? Isso não se explica, isso faz parte do mistério da própria vida. A gravidez dele foi uma gravidez indesejada, em virtude do estupro, não é? Porém, ele nasce com uma beleza enorme e a mãe fica logo encantada com ele. Então, diante daquela criatura linda e que logo vai ser muito admirada pelas outras pessoas também, pelas moças futuramente, pelas ninfas, a mãe tem uma preocupação. Porque diz, puxa, uma beleza dessas, mas será que isso não vai trazer algum problema futuro para ele? Será que isso não vai acarretar alguma dificuldade maior? Então ela vai até Tiresias, né, o vidente, e pergunta, né, esse meu filho vai ter uma vida longa? Né, ele vai chegar até a velhice? E aí ele responde, desde que ele não se veja, se ele não se olhar, ele chegará à velhice. Então, este não se ver, não se conhecer, vai ter um significado central na história de Narciso. Aquele que já nasce com esta previsão de que ele não poderá se conhecer. E quando Tiresias diz isso, ele praticamente invalida a vida de Narciso como um homem grego. Porque quem não puder seguir o caminho da individuação na Grécia é fadado à tragédia. Havia no Olimpo uma ninfa bela e falante chamada Eco. Um dia, ela usou seu dom para o bate-papo para distrair a deusa Hera. Enquanto isso, Zeus, marido de Hera, aproveitou-se da distração e saiu para fecundar outras mulheres. Quando descobriu o truque, Hera se encheu de ciúmes e de ódio. A ninfa falante foi expulsa do Olimpo carregando uma maldição. Desde então, Eco não podia falar o que bem quisesse. Agora, ela só conseguia repetir os últimos sons das palavras que ouvisse. Ela perdeu a autonomia, ela perdeu o direito de se exprimir por conta própria. Ela tinha que sempre reproduzir o que lhe era dito. Bom, neste símbolo da voz, a gente encontra coisas assim muito interessantes, porque o repetir
ele pode se dar de uma forma muito criativa. A gente vê uma criança pequena que gosta de ouvir uma história, todo mundo aqui que tem experiência com criança já viu isso. Ela pede para contar de novo, de novo, de novo. E se a gente muda uma palavra, se a gente se confunde, fala outro nome, ela diz, não é assim, está errado. Pode contar de novo. A gente também encontra repetições, por exemplo, nas orações, nos mantras, nas ladainhas, né? Então que a gente reza e repete, repete, repete. E isso tem também uma função de ampliar nossa consciência, de criar uma abertura, né? E que a gente possa, então, se conectar com uma outra instância. Então, são repetições criativas, construtivas. Mas nós temos ainda um outro tipo de repetição, que é aquela que acontece quando a gente não elabora uma situação. Então, a gente fica fixado, preso num complexo, numa dificuldade, e aí a gente repete. Por um lado, é uma possibilidade de a gente sair daquilo. Em algum momento a gente aprende. Só que se a gente não elabora, a gente fica repetindo. E aí a gente fica como uma roda atolada que gira, movimenta, mas não sai do lugar, né? Então, este problema de restringir a voz de eco pode gerar, né, essa deformidade, essa limitação muito grande, né, e ela não poder desenvolver a sua expressão. Nós estamos falando, então, sobre personagens, que o mito apresenta pessoas com sentimentos, com emoções e até um parentesco, famílias. Mas o mito está representando, ao mesmo tempo, arquétipos, significados. Então, são princípios que estão ali se encontrando. No decorrer do mito, nós vamos ver que ambos se dirigem à literalização dos símbolos e que o espírito, na sua busca de totalidade, necessita da simbolização, da transcendência, da ultrapassagem. E nós vamos perceber que o problema dos dois e a tragédia deles está ligada à sua incapacidade última de perceber o que é que eles, cada um deles, tem que transcender. Literalizar e simbolizar são dois modos de interpretar, quer dizer, de traduzir o significado de alguma coisa. Imagina uma situação de um adolescente prestes a prestar o vestibular que sonha que renasceu, sonha com uma imagem de renascimento. Ele me conta, puxa, é um absurdo eu ter sonhado com isso, eu não quero mais voltar para a barriga da minha mãe, olha o meu tamanho, né? Isso é um tipo de interpretação literal, quer dizer, uma atribuição ao pé da letra do sentido desse símbolo do renascimento, né, no sonho. Se nós olharmos simbolicamente, nós podemos pensar na ideia ou na imagem do renascer como um enfrentamento de uma situação nova, difícil, conflitiva, que é a própria prova do vestibular, mas que nesse caso poderia representar a possibilidade de ingressar numa nova etapa da vida ou do processo de desenvolvimento psicológico. Então, transcender simbolicamente é não ficar preso no concreto, no literal, né, como eu falei, e poder ultrapassar esse sentido e além do significado concreto. Expulsa do Olimpo, Eco vai morar em uma floresta onde encontra Narciso. Como muitas outras mulheres e ninfas que se deparavam com o mais belo dos jovens, Eco se apaixona perdidamente. Sem voz para declarar seu sentimento,
Eco acompanhava Narciso onde quer que ele fosse, sem ser notada. Chegamos a um momento dentro do mito que Narciso sai com os colegas, ele era um adolescente, um jovem, sai com os amigos numa caçada e se afasta do grupo. E nesse momento, Eco estava por perto e o acompanhava. Na floresta, onde eles estão, é o mistério da adolescência, no qual pulsões novas centralizadas à volta da pulsão sexual lança a criança até então em direção ao adulto que ela será num mundo desconhecido. Aqui o grande símbolo da floresta, onde os dois estão. E eles vêm de uma situação em que Narciso se apresenta com a sua turma de amigos, com os quais ele estava caçando, que é a primeira fase da adolescência, é o clube do Bolinha, e as meninas no clube da Luzinha. E eles não querem saber um do outro no início. Só se encontram às vezes para dar um beliscão na hora do recreio. No mais, eles estão afastados em mundos diferentes. Mas a sexualidade os impulsiona em direção ao outro. São as polaridades da espécie e a polaridade básica da relação do homem e da mulher impulsionando em direção ao arquétipo da conjunção, que regerá a fertilidade e a continuidade da espécie. De tal forma que os dois, e já agora Narciso separado do seu grupo de amigos da sua patota, é visto por Eco, já apaixonada por ele, mas impedida de manifestar-se ativamente, e tem um diálogo, então, na floresta. Só para vocês ficarem atentos. A diferença de mundo interno de cada um desses dois princípios, quer dizer, que estão aí representados. Ela apaixonada, querendo muito se declarar, e ele ali perdido na floresta querendo encontrar os amigos. Então, vocês imaginem que cada um vem de um universo distinto, né? E a gente vai ver a grande disfunção de comunicação no diálogo que eles travam. Aqui não há alguém? Há alguém. Vem. Vem. Porque foges de mim? Por que foges de mim? Vem para junto de mim. Unamo-nos. Unamo-nos. Afasta-te de mim. Nada de abraços. Prefiro morrer. Não me entrego a ti. Me entrego a ti. Este é o diálogo que eles têm, né? É um diálogo que, ao mesmo tempo, é ausência de diálogo, que é uma busca de encontro e que traz dentro dele a tragédia do desencontro. Isso expressa, né, quantos e quantos encontros entre as pessoas, entre as culturas, entre os povos, os governos, na civilização. Essa dificuldade do encontro, do entendimento, da comunicação, através dos significados das palavras. Cada um acaba ouvindo o que quer ouvir. Ela escuta Narciso se declarando a ela, e não era isso, né? Então aí ela tem essa grande frustração, né? Ela não consegue administrar o que ouve, ele o chama e ela corre para ele, mas quando ela vai abraçá-lo, aí que ele a repudia, né? Em função disso, se faz presente Nêmesis, a deusa da justiça, e Narciso, então, por ter sido incapaz de amar a Eco, ele é amaldiçoado com um amor impossível. Ele se apaixonaria e viveria um amor impossível. A vivência do amor impossível é um tema geral da cultura e da civilização.
tanto quanto a busca do amor. E a vivência do amor impossível está enraizada nas limitações humanas, na dificuldade de autorrealização. Exatamente aquilo ao que Tiresias havia se referido. Ele era incapaz do autoconhecimento e nós vemos agora onde estava a incapacidade de Narciso, na sua possibilidade de amar. E esta vivência vai nos mostrar que Narciso traz na sua personalidade, naquilo que representa, uma dificuldade enorme de entregar-se, de viver a sua totalidade. São casos de pessoas que têm núcleos no seu inconsciente, na sua personalidade, que impedem a abertura completa, casos até que, em análise, que em terapia apresentam um perigo enorme de desestruturação. E que surge nos sonhos, muitas vezes. Sonhos proibitivos de andar, sonhos com caminhos obstruídos, com pontes que de repente desaparecem, sonhos com um impedimento ao avanço do desenvolvimento. E Narciso apresenta essa condição. E, junto com isso, no entanto, surge a vivência e a necessidade sua de amar, mostrando que ele não era um aleijado, que ele era uma pessoa dotada de uma imensa capacidade de paixão, ainda que incapaz de realizá-la com outra pessoa. Surge aqui o drama da falta, o drama da frustração do ser humano, diante do qual a simbolização permite o desenvolvimento espiritual das pessoas. Na materialização, na satisfação imediata da vida, não reside a grandeza humana. Aí nós nos tornamos repetitivos, vivemos sempre a mesma coisa. O ser humano necessita de mais. A criatividade do ser humano é a sua busca de totalidade, é uma das suas maiores características dentro da civilização, e é isso que a história nos mostra. Então, essa vivência de Narciso, possibilitado de amar por um lado, por outro, mostra uma intensidade muito grande na busca do amor. E essa intensidade, diante da maldição, que é o seu próprio impedimento, surge na paixão por ele mesmo. Quando ele, nas águas, na fonte, nas suas origens, lembram? Liríope, a ninfa, Césifo, o pai, Deus, rio. Nas águas, ele vai se ver. E a sua imagem, ali refletida, ele por ela se apaixona. Mas uma paixão intensíssima, semelhante a que Eco tem por ele. E no momento em que ele vai tocar esse objeto querido, desejado, almejado da sua paixão, ela desaparece. E ele fica sozinho. E o seu desespero vai aumentando. Vai aumentando. E ele vai sofrendo. Inconformado, ele começa a se agredir, a se espancar. Ele provoca hemorragia generalizada no seu corpo. E essa hemorragia traz a ele um perigo de vida. Narciso está ameaçado pelo seu próprio drama. O mito de Narciso foi um tema que inspirou artistas de todas as épocas. Personagem de várias faces,
Narciso frequentemente é uma vítima da vaidade, como se vê em Iluminuras do século XIV. O Narciso que expressa a reflexão com um olhar para dentro de nós mesmos aparece na arte de Caravaggio. O pintor Waterhouse retratou a impossibilidade do amor entre Eco e Narciso. Enquanto ela lhe dirige o olhar, Narciso só tem olhos para si mesmo. Na pintura moderna, Salvador Dalí mostrou o fim trágico do casal. Ambos se transformaram em pedra. Mesmo após a morte, Eco oferece uma flor e Narciso continua incapaz de olhar para ela. E aqui nós temos que simbolizar para compreender os princípios que estão com Narciso e Eco e que permitem a eles, dentro da realidade simbólica, transcender a sua literalidade. Narciso, na sua literalidade de apaixonar-se por si mesmo. O que quer dizer isso simbolicamente? Que si mesmo é esse? Que chances teria Narciso de realizar sua paixão, que não nesta forma concreta? Se Narciso conseguisse simbolizar e amplificar espiritualmente a sua consciência e pensasse que aquele si mesmo era a sua transcendência, era a sua própria alma, era a representação na imagem do poder criador, ele entraria numa vivência mística extraordinária que se abriria diante dele e ele poderia seguir em direção à autorrealização se ele simbolizasse. Só que ao simbolizar e ver a plenitude da sua personalidade, é evidente que ele teria que elaborar a sua infância e elaborar a sua identificação com pai e mãe e com o vínculo entre eles e com a violência inerente ao seu caminho. Então, este caminho espiritual de Narciso em direção à totalidade teria que passar pela sua sombra. E é esse o grande problema do autoconhecimento, que nós chamamos não mais de consciência só, senão de supraconsciência. Aquele que no seu caminho vê a sua luz, aquele que ele busca, mas vê também a sua sombra, aquele mal que ele semeia ao caminhar, às vezes com as melhores das intenções. E nesse sentido, a reflexão sobre o bem e o mal passa a ser parte do caminho humano. E esta vivência de Narciso, então, leva o ser humano nessa frustração da concretização da sua autoestima, que muitas vezes é ambição. O indivíduo tem uma ambição desmedida de riqueza, de poder, de autorrealização, de vaidade, ambição inerente ao caminho humano. Só que se ele vai pela literalidade, se ele larga a sua família, por exemplo, num workaholismo para enriquecer de qualquer maneira e ter poder, se ele abandona suas características humanas para se dedicar muitas vezes a ser um Dom Juan para o resto da vida e conquistar muitos amores, ou se ele fica obcecado por uma vivência de viajar, de transgredir e de criar mais sem aquilo que os gregos mais prezavam, que era o equilíbrio, a justa medida. Se ele vai pelo caminho da híbris, pela perda, pelo desequilíbrio, pela unilateralidade, aí ele corre o perigo da tragédia e da morte. E se Narciso tivesse tido a possibilidade de elaborar tudo isso, né, de olhar para ele com essa transcendência e abrir, então, a sua mente, o seu coração, né, a sua alma, ele teria também que abrir tudo isso para o outro. Né? Ele teria que aprender a incluir o outro na relação com ele. E Eco, por sua vez, tinha na sua essência algo muito importante, muito maravilhoso, que era a possibilidade de olhar para o outro, de sentir compaixão, de amar ao outro. Só que a ela faltou a possibilidade de lidar com a ausência desse outro, com a negação, com a frustração, com a rejeição. Quando ela não faz isso,
então ela também se petrifica e fica então paralisada e ecoando dentro do significado talvez mais restrito do que é ecoar, repetindo e repetindo, né? Sem também realizar a transcendência que Narciso foi também incapaz de realizar. Então nós temos aqui um mito que nos mostra uma grande frustração, um grande drama, uma grande tristeza da impossibilidade da relação de um com o outro. Não se trata neste mito simplesmente de apaixonar-se e não ser correspondido. Se trata de enfrentar a frustração na vida. Quando falta aquilo que mais buscamos, existem os símbolos, os significados, para que nós percebamos os vários caminhos que a vida nos oferece. E através desses caminhos buscar a autorrealização. Então, já se definiu o ego maduro, uma vez, como a capacidade que a pessoa tem de elaborar as suas frustrações. Não só de buscar suas autorrealizações, mas de elaborar as suas frustrações. E essa grande frustração de Narciso seria a porta aberta para ele elaborar a vivência da concretude da personalidade individual face aos inúmeros significados espirituais da abertura da vida psicológica para a criatividade. E de Eco também. Essa busca daquele outro, daquele amor que ela não encontra, seria a porta aberta para elaborar o encontro do outro em si mesma, na construção da sua autoestima, de dizer quem é, a que veio, e dirigir a sua busca em função também dela própria e não somente em função do outro. A Eco, a ninfa do mito, ela não conseguia expressar o quanto ela amava o Narciso, porque ela tinha sido castigada, ela só conseguia repetir mecanicamente a última frase que ela ouvia. E o Narciso, por sua vez, ele não conseguia perceber ou prestar atenção na Eco, porque ele estava fascinado pela sua própria imagem. Então, por exemplo, imagine uma situação de um casal, né, em que um dos dois, ou ele ou ela, vão ocupar a posição de maior destaque, maior proeminência, de sucesso, enquanto o outro vai ficar vivendo o seu próprio sucesso, o seu próprio brilho, na sombra do parceiro ou da parceira. Esse seria um exemplo do mito de Eco e Narciso, presente em relações ou relacionamentos, sejam eles amorosos ou profissionais, muito assimétricos ou muito neuróticos, né? Então, no caso de um casal, ele estaria se desenvolvendo cada vez mais em forma, cada vez mais bem-sucedido, e ela cada vez mais encantada e submetida ao sucesso dele, sem poder vivenciar o próprio desenvolvimento psicológico. Então nós falamos em narcisismo, mas nós falamos em egoísmo também, que seria viver o próprio narcisismo às escondidas, quer dizer, na sombra de uma relação de codependência. Eu gostaria de ouvir um comentário sobre a questão assim bastante humana dos sentidos. Nós temos de um lado o eco e do outro lado o espelho, a imagem, né? O que poderíamos deduzir desta participação da palavra e do olhar, talvez da mulher e do homem? A vivência dos sentidos aí, do olhar, evidentemente é central para Narciso, e a vivência da palavra
para Eco. Né? Então, essa vivência dos sentidos é uma vivência inerente à natureza humana. Do que é a visão? É só o que nós vemos, literalmente, ou é a nossa antevisão, a nossa previsão, a nossa visão capaz de enxergar aquilo que os olhos propriamente ainda não veem, ou seja, a visão do espírito, a visão do ideal, a visão da busca. Narciso tem, à beira do lago, uma experiência mística de ver-se e querer-se a si mesmo concretamente. E essa vivência de querer-se a si mesmo, quando não se tem, imediatamente ele toca essa visão na sua concretude e ela desaparece, o que é que as águas estão dizendo? Narciso, esta visão que você tem não é concreta, ela é simbólica e transcende nos seus significados. Você precisa do encontro com a sua própria alma. A repetição da Eco, eu acho que muitas vezes a gente fala, mas a gente não ouve o que a gente está falando. Então também é uma oportunidade, se alguém reproduz para a gente aquilo que a gente fala, a gente pode ouvir. É uma chance da gente refletir, porque os dois têm uma reflexão, a reflexão pela imagem e a reflexão pelo som. São formas da gente se conhecer através do outro também, porque a gente não está sozinho, não é? Não somos seres isolados no mundo, a gente precisa de um outro para se conhecer, precisa de um outro para se relacionar. Quando o ser humano não consegue lidar com a frustração, ele entra num processo de repetir mentalmente até que ele transcenda aquela situação. Vamos supor que numa situação em que ele tente de múltiplas formas durante anos, não consegue elaborar, e ele tem a situação concreta de ir até o problema e resolver, e sair desse universo mental, ele está, de certa forma, transcendendo e buscando no outro a resposta para si? A vivência do encontro da frustração é inerente ao nosso dia a dia. Nós lidamos com a frustração o tempo todo. E, para isso, nós temos 100 bilhões de neurônios. Aí está a nossa criatividade, aí está a nossa inteligência, aí está a nossa capacidade de inovação, de transformação. Então, essa criatividade é importantíssima, porque muitas vezes os caminhos estão obstruídos de uma determinada maneira, de forma sexual, de forma na eleição da criatura sexual, às vezes na eleição da profissão, às vezes até na eleição dos vícios, né, que a pessoa encontra no meio do caminho e fica ali aprisionado. Mas existe a criatividade à volta disso, né? Existe a possibilidade, há que buscar nessa criatividade como contornar o obstáculo. E, para isso, a agressividade é muito importante, porque a agressividade traz a revolta contra a estagnação, a frustração, o sofrimento. E é com essa agressividade que o viajante aí vai empreender o seu ímpeto, né, de contrariar e de transcender esta vivência dessa frustração para ir além dela. Eu gostaria de saber como a gente situa o conhece-te, conhecer a minha essência do outro, na pós-modernidade, quando as identidades são tão fluidas, líquidas, múltiplas. Quantos outros há em mim e há nesse outro que eu tento conhecer? Eu não sei se eles são múltiplos, na verdade. Eu acho que a gente tem muitas manifestações de um eu profundo, né, de uma essência. E que uma pessoa com uma identidade, com uma personalidade bem estabelecida, né, uma pessoa que exerça a sua criatividade, o seu conhecimento, né, de si própria, ela vai ter várias alternativas, ela vai ter uma, vamos dizer, uma articulação entre esses eus de maneira
a que eles não se excluam, que eles não se anulem, né, entre si. Eu acho que o nosso grande desafio é como exercitar, né, como ter essa flexibilidade para, nas situações, inclusive, muito móveis. Não é? Hoje o mundo está muito ágil, as coisas acontecem muito rapidamente, que nesta adaptação a gente não se perca. Né? A gente hoje vê um chamado para a velocidade, para fast food, tudo tem que ser... Não é? Às vezes a gente se pega na internet e demora para baixar um site, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, ai, como está demorando esse computador, já preciso trocar. Né? Aquele tempo, por exemplo, da análise, não é? Da reflexão, da introspecção, da conversa, a gente vai perdendo. Não é? Então, acho que essa retomada desses valores profundos, não é? Isso é inerente ao ser humano, a gente tem isso. Não é? Por mais que a sociedade possa querer desviar a gente do caminho, isso está na gente. Né? Se a gente parar e olhar, a gente acha. Né? Existe um exemplo na mitologia grega de um casal que tenha sido feliz até o fim da vida, isento da vingança de algum deus? Bom, um casal, né, que viva feliz eternamente, possivelmente seria também petrificado. Não é? Quer dizer, é uma dinâmica, a gente está falando de processos. Então, existem alguns que tem períodos, talvez, com esse processo com maior tranquilidade, mas, de qualquer forma, eu acho que o que nos interessa é a tensão que surge entre o casal, os desafios, a maneira de abordar tudo isso, não é? E, muitas vezes, a força para aguentar algumas situações que, no fim, ela pode ser solucionada ou ter um caminho favorável.